Olá, boa noite, graça e paz a todos vocês que estão chegando agora, que estão entrando para mais uma live. Muito bom ter vocês aqui, muito bom, muito bom, muito bom. Sejam todos bem-vindos, que a paz que excede todo entendimento possa inundar a vida de cada um de vocês. É um prazer tê-los aqui para nós juntos compartilharmos a palavra de Deus. Boa noite, Beth, boa noite, Gilton, boa noite, Daniel, boa noite, Aline. Uau, Raquel, 14 anos, boa noite, Moisés, Rebeca, boa noite a todos vocês, graça e paz. Eu creio no meu coração que essa noite será uma noite muito marcante para as nossas vidas. Quero compartilhar uma palavra com você. Glória a Deus. Boa noite, Aline. Deus abençoe você, o Alex, sua casa, sua família. Deus abençoe vocês. O Alan, eita glória. O Léo Oliveira. Boa noite, gente. Obrigado pelo carinho. Eu estava viajando, cheguei agora no final da tarde. Cheguei em casa mais de 6 horas da tarde. Estava em Goiás, São Luís, Montes Belo, Ministério Casa do Pai. Cheguei agora à tarde. E preparando a live para nós estarmos juntos aqui compartilhando a palavra de Deus. Amém. Vamos convidar outras pessoas para estar participando. Priscila, seja bem-vinda. Gleison, seja bem-vindo. O Ellison Souza, alguma coisa assim. Tiago, meu amigão, passamos o final de semana juntos. Cara, é bênção demais. Compartilhe com as pessoas aí, pega esse aviãozinho do lado, mande para pelo menos 10 pessoas, convidando para essa live. Me dá um feedback aí se o som tá bom, o volume do fundo musical tá bom. Quero compartilhar com você uma palavra poderosa nessa noite. Em nome de Jesus, abra seu coração, deixa o Espírito ministrar você, tocar você de uma forma sobrenatural. Mais um pouquinho e nós já vamos estar dando início à nossa live, a palavra de hoje. Ó, Biel, do Ministério Gerando Filhos em Carapicuíba, glória a Deus. André, obrigado pelo feedback. Dayana, seja bem-vindo. Renan, beijo, Renan, beijo no seu coração. Fátima entrou, por aqui tá tudo certo, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É muito bom estarmos aqui para mais uma semana. A Raquel falou que o som está ótimo. Abra seu coração, doce e amado Espírito Santo, tu és maravilhoso, tu és digno, tu és o nosso mestre, o nosso ajudador. É muito bom, Espírito Santo, ter o Senhor aqui. Nós nos submetemos a ti, queremos ouvir a verdade que liberta, a verdade que nos transforma, a verdade que nos cura, que cada pessoa que está nessa live, que vai entrar ou mesmo que vai assistir depois, possa ser tocado de uma forma sobrenatural com essa verdade, que não é a minha verdade, mas a verdade da sua palavra, que é viva e eficaz. Nós nos rendemos a ti nesse tempo, Senhor, para vivermos dias sobrenaturais, para vivermos uma fome que nós nunca vivemos, uma paixão e um desespero pela tua presença que nós nunca tivemos. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Queridos, ontem, domingo, né? Obviamente, foi comemorado, celebrado a ressurreição de Jesus Cristo, né? Ainda que não é a data exata, mas esse não é o mérito da questão. A questão é que Jesus ressuscitou, né? Sexta-feira da Paixão, sábado conhecido como sábado de Aleluia por alguns, e o domingo da ressurreição. Então, eu quero falar um pouco sobre isso. A gente vai falar sobre ressurreição, calma, talvez você vai ouvir isso com uma perspectiva diferente, né? Será que nós conhecemos, ou será que temos o pleno conhecimento da Páscoa? Da ressurreição, especificamente da ressurreição de Cristo? Para a maioria dos cristãos, preste atenção,
Fique aí. Para a maioria dos cristãos, a Páscoa é a ressurreição de Cristo. Aí você deve pensar, pera lá, pastor, mas a Páscoa não é a ressurreição de Cristo? Sim. Domingo, primeiro dia da semana, ele ressuscitou, ok. Mas não é apenas isso. A ressurreição de Cristo não é toda a verdade da Páscoa. Ela é parte da verdade. Parte da verdade. Eu preciso entender o que foi que aconteceu na cruz. Eu preciso entender o que significa o sangue derramado. Eu preciso entender o que significa a morte de Jesus. Eu preciso entender o que foi que aconteceu na ressurreição. Se nós olharmos para domingo de Páscoa, a ressurreição de Cristo, o dia que ele ressuscitou, nós temos uma importante verdade, porém não temos toda a verdade. Como que nós não temos toda a verdade? Nós não temos toda a abrangência da verdade. Primeiro ponto, vamos lá. Preste atenção que isso vai edificar muito a sua vida e vai ampliar o seu entendimento acerca da Páscoa. Primeiro ponto, na cruz do Calvário, preste atenção, na cruz do Calvário, ele, Jesus, se identificou comigo. Ele se identificou com você. A cruz tem vários aspectos e nós já falamos sobre isso. Um dos aspectos da cruz é identificação. Ele se identificou. Cruz é lugar de vergonha, de maldição. Cruz é lugar de tudo isso. E quem vivia em vergonha, em nudez, quem é que vivia em tudo isso? Éramos nós. Cruz é lugar de maldição, ele se tornou maldito. Cruz é lugar de condenação. Preste atenção. Então, na cruz, Jesus se identificou comigo. Ele se identificou, ele se tornou como eu. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ou seja, aquele que não praticou o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Novamente, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Na cruz, preste atenção disso, na cruz Jesus não apenas tomou sobre si os nossos pecados. Na cruz ele não apenas tomou sobre si os nossos pecados. Na cruz ele se tornou pecado. Presta atenção, nós estamos caminhando para chegarmos na ressurreição, fica aí. Na cruz ele não carregou apenas os nossos pecados. Na cruz ele se tornou pecado. E quem era pecado? Eu e você, nós éramos pecadores. Cristo, que nunca cometeu um só pecado, se tornou pecado. Ele se tornou pecado, mas nunca se tornou um pecador. E como é que ele se tornou pecado? Porque ele se identificou conosco. Ele se tornou como nós. Preste atenção, ele se tornou como nós. Ele nunca cometeu um pecado, mas através da identificação da cruz, ele se tornou como nós. A pergunta é, por quê? A pergunta é, por que que ele se tornou como nós? Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração. Por que que Jesus se tornou como nós? Resposta: se Jesus tivesse apenas derramado o seu sangue na cruz, se Jesus tivesse apenas, se é que podemos usar a palavra apenas, se Jesus tivesse apenas derramado o seu sangue na cruz, nós teríamos sido perdoados, mas continuaríamos sendo quem nós éramos. Vou repetir isso, presta atenção. Se Jesus tivesse apenas derramado o seu sangue na cruz, nós teríamos sido perdoados, mas continuaríamos sendo quem nós éramos. O sangue de Jesus teria perdoado os nossos pecados. Porém, nós continuaríamos sendo quem
nós era. Eu estou numa jornada com você para que você entenda o que é Páscoa. O que significa a ressurreição de Jesus Cristo. E isso pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida. Porque o que aconteceu com Cristo não aconteceu só com Ele. Então, se Jesus tivesse apenas derramado o sangue dele, o que teria acontecido comigo e com você? Nós teríamos sido perdoados, aleluia, glória a Deus. Porém, contudo, todavia, nós continuaríamos sendo quem nós éramos. E é importante que eu te diga algo. Jesus não veio apenas perdoar os nossos pecados, ele também veio perdoar os nossos pecados, mas ele veio fazer algo além do perdão. Jesus, ele precisava se tornar como nós, como eu e como você, tá? Jesus precisava se tornar como nós, para que quando ele morresse, nós também morrêssemos com ele. Preste atenção. Jesus precisava se tornar aquele que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Então Cristo se tornou como nós, para que quando ele morresse, nós também morrêssemos. Quando Jesus morreu, nós morremos. Preste atenção. Quando ele derramou o seu sangue, nós fomos perdoados. Como foi que nós recebemos perdão? Pelo sangue maravilhoso, pelo sangue poderoso de Jesus Cristo. Quando ele derramou o seu sangue, nós fomos perdoados. Mas quando ele morreu, preste atenção, é aqui que entra. Quando ele derramou o seu sangue, nós fomos perdoados. Quando ele morreu, nós morremos. Quando ele derramou o sangue, nós fomos perdoados. Perdoados. Quando ele morreu, nós também morremos. É muito importante, porque muita gente não entende isso. Quando eu não entendo que Cristo se identificou comigo, e quando ele morreu eu também morri, eu vivo com a mentalidade de quem eu era. Quando nós não entendemos que na cruz do Calvário, Jesus não apenas perdoou os nossos pecados, Ele morreu a nossa morte, nós morremos juntamente com Ele. Quando eu entendo do derramamento de sangue, eu entendo do perdão, eu encontro o lugar de perdão, mas quando eu entendo a questão da morte, eu não sou mais quem eu era, eu não vivo mais sobre a identidade que eu tinha, eu não fico mais preso a quem eu era. Porque muitas pessoas sabem aonde encontrar perdão. O que elas não conseguem é encontrar a sua identidade. Por quê? Porque elas entendem, elas aprenderam sobre o sangue, mas elas não sabem o que significa a sua morte. A morte de Jesus, quando ele derramou o sangue, ele perdoou os meus pecados, mas quando ele morreu, nós também morremos com ele. O sangue é para perdão, a morte dele é para anular o velho homem. É para anular o velho homem. Então preste atenção, olha o que é que diz Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Romanos 6, verso 3 e 4, olha o que é que diz. Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Novamente o 3, Romanos 6, 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado, o que significa Páscoa? Ressurreição. Fomos, pois, sepultados com Cristo na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Uau! Peraí. Quando Cristo morreu, eu morri. E quando ele ressuscitou? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Então, a Páscoa
não é simplesmente a ressurreição de Cristo, mas também a nossa ressurreição juntamente com Cristo. Ele morreu, nós morremos. Ele ressuscitou e nós também ressuscitamos. Então ontem não foi celebrado apenas a ressurreição do Cristo ressurreto, e glória a Deus pela ressurreição. Ontem também foi celebrada a sua ressurreição, porque quando ele ressuscitou, você ressuscitou juntamente com ele. Isso não é poderoso? Isso não é poderoso? Quando ele morreu, eu morri, e quando ele ressuscitou, eu também ressuscitei. Preste atenção. A cruz, preste atenção, queridos, a cruz não é apenas substitutiva. A cruz não é apenas substitutiva, ou seja, a cruz não é apenas Jesus assumindo nosso lugar. A cruz também é inclusiva. A cruz não é apenas substitutiva, não significa apenas Jesus assumindo nosso lugar. A cruz também é inclusiva, significa que o que aconteceu com ele, aconteceu conosco. Quando ele morreu, nós morremos. Quando ele ressuscitou, nós também ressuscitamos juntamente com ele. A cruz é o divisor de águas entre quem você era e quem você é. Então a Páscoa não é apenas Jesus ressuscitando, e louvado seja Deus pela ressurreição de Cristo Jesus. A Páscoa é eu e você, somos nós sendo ressuscitados juntamente com ele. Parece que nós só sabemos a parte da verdade. Nós sabemos, nós conhecemos o poder do sangue, mas não conhecemos o poder da morte e da ressurreição. Nós temos um evangelho que sabe sobre perdão. Quando eu me arrependo, confesso meus pecados, o sangue de Jesus me lava. É verdade, isso é verdade. Nós temos um lugar de perdão, só que a cruz não é só um lugar de perdão, a cruz é um lugar de morte. Jesus morreu a minha morte, eu morri juntamente com ele, então ele me perdoou através do sangue. Quando ele morreu, eu morri, e quando ele ressuscitou, eu também ressuscitei. Uau! Então eu não tenho, o cristianismo não fala só sobre perdão, o cristianismo é sobre a morte do velho homem, o sepultamento do velho homem, sobre quem você era e quem você não é mais. Quando Jesus morreu, o velho homem, eu e você morremos. E quando ele ressuscitou no domingo de Páscoa, nós também ressuscitamos juntamente com ele. O que isso significa? Significa que o sangue derramado lidou com a dívida que tínhamos. O sangue derramado lidou com a dívida que tínhamos. A morte dele na cruz matou o pecador que éramos. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? A cruz lidou com a dívida que tínhamos. A morte dele na cruz lidou com o pecador que éramos. Você está entendendo isso? Não? Preste atenção. O sangue lidou com a dívida que tínhamos. A morte lidou com o pecador que éramos. A cruz não é só sobre perdão. É o perdão das dívidas através do derramamento de sangue, mas é o sepultamento do velho homem para que ele não viva mais no pecado. O sangue lidou com tudo aquilo que eu tinha feito. A morte aniquilou o pecador que eu era. Como a igreja precisa entender isso? Porque a gente sabe o caminho do perdão, mas não temos a consciência da identificação. Nós sabemos que o sangue nos purifica, mas desconhecemos que a cruz matou quem nós éramos. Eu já não sou mais quem eu era, você já não é mais quem você era. Se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, se você reconheceu que ele morreu na cruz do Calvário, o sangue dele te purificou, mas a morte dele aniquilou a minha e a sua natureza. Você está entendendo isso? Então, o sangue fala do quê?
O sangue, perdão, bati aqui. O sangue fala do perdão que recebemos. O sangue fala do perdão que recebemos. A morte de Cristo Jesus fala da morte do nosso velho homem. O batismo, o sangue fala do perdão que recebemos, a morte fala do nosso velho homem, o batismo fala do sepultamento. Não é o batismo que te mata, o batismo te sepulta. O sangue é perdão, a morte dele fala da morte do nosso velho homem, e o sepultamento dele fala do velho homem sendo sepultado. Preste atenção. Quando uma pessoa foi sepultada, o que é que existe mais dela? Mais nada, só memória de quem ele era. Ele pode ter matado, ele pode ter roubado, está sepultado. O batismo é o sepultamento. Pronto, acabou. E quando você se levanta das águas do batismo, não é mais aquele velho homem, é um novo homem ressurgindo. Isso é poderoso, meu irmão. Então, o sangue fala do perdão que recebemos, a morte fala do nosso velho homem, o batismo fala do sepultamento do velho homem, e a ressurreição de Cristo fala da vida que nós recebemos. Sangue, perdão. Morte, a morte do velho homem. O sepultamento fala... o batismo fala do sepultamento do velho homem, e a ressurreição de Cristo fala da nossa nova identidade, da nova natureza. O problema, queridos, é que nós sabemos quem éramos, mas não sabemos quem somos. Nós sabemos que o sangue derramado nos perdoa, mas não sabemos que a morte aniquilou quem nós éramos. E aí, por nós pensarmos como nós pensávamos, nós ainda achamos que somos como nós éramos. O fato de você pensar e lembrar de tudo que você fez e de tudo que você era, não significa que você continua sendo. O velho homem morreu, o sangue te purificou, a morte matou o seu velho homem, ok? E o batismo sepultou de uma vez por todas aquele velho homem. Você é uma nova criação. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, você está em Cristo? Você está em Cristo? E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Não é o velho homem sendo melhorado, é uma nova criatura. O sangue me perdoou, a cruz me matou, o batismo me sepultou, e a ressurreição me fez viver a vida de Cristo Jesus. Novamente, o sangue me perdoou, a morte me matou, o sepultamento através do batismo encerrou quem eu era, sepultou o velho homem, e a ressurreição me deu uma nova vida, a vida de Cristo, a vida do próprio Cristo ressurreto. Eu não sou mais um pecador, eu não tenho mais nada a ver com quem eu era. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, e nós não sabemos disso. Nós não sabemos disso. Nós não sabemos disso. Ah, Jesus ressuscitou. Não, ele ressuscitou, mas celebre, porque quando ele ressuscitou, você ressuscitou juntamente com ele. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 17. 1 Coríntios 15, 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis no vosso pecado. Preste atenção que Paulo está falando. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis no vosso pecado. Se Cristo não ressuscitou, mas se ele ressuscitou, a nossa fé não é vã, e nós não permanecemos mais no pecado. Uau, irmãos, pelo amor de Deus,
O sangue perdoou. A morte dele me matou. O batismo me sepultou. E a ressurreição me deu uma nova vida. O sangue me perdoou. A morte dele matou quem eu era. O batismo sepultou aquele homem morto. E a ressurreição me deu uma nova vida. Se eu estou em Cristo, você está em Cristo, nós somos uma nova criação. Temos uma nova realidade. Agora precisamos renovar a nossa mente. Mas nós já não somos quem nós éramos. Temos uma nova vida. Uma nova natureza, temos a vida indissolúvel, indestrutível, temos a natureza do próprio Deus dentro de nós. Ele se uniu conosco, nós nos unimos com Ele, estamos entrelaçados, amalgamados. Eu vivo nele, Ele vive em mim. Essa é a realidade dessa nova vida. Você já não é mais um pecador, você agora é filho de Deus, você tem a natureza de Deus, e essa verdade é poderosa. Pastor, e o sangue continua te perdoando, mas você já não é mais quem você era. Você tem uma nova vida, você tem uma nova natureza, e é isso que te dá vitória sobre o pecado. O que me dá vitória sobre o pecado, primeiro, é acreditar que Jesus morreu, e quando Ele morreu, eu morri. Ali foi o fim de quem eu era. Se eu não acreditar, queridos, que eu morri em Cristo, se eu não acreditar que eu morri em Cristo, eu vou continuar vivendo como se eu fosse por causa dos meus pensamentos. O fato de você continuar pensando como você pensava não significa que você continua sendo quem você era. Deixa eu repetir isso. O fato de você continuar pensando como você pensava não significa que você continua sendo quem você era. Você já não é mais o mesmo. Não sou eu que estou animando você, não sou eu que estou motivando você. É a palavra de Deus que diz isso. A morte de Cristo foi a nossa morte. A morte de Cristo foi a nossa morte. A sua ressurreição é a nova natureza. A sua ascensão ao céu fala da posição que temos em Cristo Jesus. Quando Ele morreu, nós morremos. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos. Quando Ele foi assunto aos céus, nós subimos juntamente com Ele. Quando Ele se assentou à direita de Deus Pai, nós nos assentamos juntamente com Ele. Uau! Quando Ele morreu, nós morremos. Quando Ele foi sepultado, nós fomos juntamente com Ele. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com Ele. Quando Ele foi assunto aos céus, nós fomos juntamente com Ele. Quando Ele se assentou, nós também nos assentamos nas regiões celestiais. Efésios capítulo 2, versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Olha o que é Páscoa. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Quem foi que ressuscitou ontem? Jesus. Não foi só Jesus. E juntamente com Ele nos ressuscitou. A Páscoa não é apenas a ressurreição de Cristo, mas a sua ressurreição, a minha ressurreição, a nossa ressurreição. Uau! Quanto isso é poderoso! E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando Ele morreu, eu morri. Quando Ele foi sepultado, eu fui sepultado com Ele. Quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei. Quando Ele foi assunto aos céus, eu também fui assunto aos céus. Quando Ele se assentou numa posição de descanso e de governo, eu também me assentei. E hoje eu estou sentado com Ele. O que é que significa O que é que significa estar assentado? Significa descanso e governo. O que é que significa estar assentado? Descanso e governo. Eu estou assentado no trono, eu descanso e eu governo. Por que agora eu posso governar? Porque antes eu era governado pelo pecado. E agora? Agora eu governo sobre o pecado. Antes eu era governado pela carne. Agora eu governo. Dá para você entender isso? Que verdade poderosa!
Jesus ressuscitou, sim, mas você ressuscitou com ele. Celebre a ressurreição dele, mas reconheça a sua ressurreição também. Reconheça que ele morreu, mas reconheça que você morreu também. Reconheça que ele foi sepultado, mas você também foi sepultado juntamente com ele. Então a cruz não é apenas a morte de Jesus Cristo. A cruz é a morte do velho homem. E agora nós temos uma nova natureza, nós temos uma nova vida, nós temos uma nova condição, nós não somos mais malditos, nós não vivemos mais debaixo de maldição, nós não somos mais da linhagem de Adão, agora nós somos da linhagem de Cristo Jesus, agora nós temos uma nova vida, e quando você passa a se apropriar dessa nova natureza, dessa nova vida, o diabo já não tem mais acesso a você, porque o diabo só trabalha na sua ignorância. Se você não sabe quem você é, ele vai te prender no seu passado, ele vai te prender em tudo aquilo que você fez, ele quer te prender nas suas memórias, nas suas lembranças, mas agora você está em Cristo, você pode ter ainda, você pode continuar tendo as lembranças, mas aquela pessoa já não é mais você. Por quê? Aquela pessoa morreu. Aquele homem prostituto, drogado, viciado, aquela mulher imoral morreu. Pastor, mas eu lembro. É uma lembrança. Meu pai morreu. Presta atenção. Meu pai morreu e foi sepultado. Eu lembro dele. Mas não significa que ele está vivo. O fato de você lembrar do que você fez, de tudo que você cometeu, não significa, entenda que isso é importante. O fato de você lembrar do seu passado, o fato de você lembrar das suas pornografias, de todas as maldades que você fez, não significa que você está vivo. O velho homem morreu, acabou. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Você morreu. Ah, irmãos, a igreja não entende isso. Nós vivemos escravos do nosso passado. E sabe por que nós vivemos escravos do nosso passado? Porque desconhecemos o nosso presente. Nós temos muita clareza acerca de quem nós éramos, mas vivemos totalmente alheios a quem nós somos. Nós temos muita certeza do que fizemos, mas somos totalmente ignorantes acerca do que podemos fazer. Nós sabemos quem nós éramos, mas ainda não sabemos quem nós somos. E é isso que precisa ser despertado dentro de nós. Jesus morreu, eu morri. Ele foi sepultado, eu fui sepultado também. Ele ressuscitou, eu também ressuscitei. Ele foi assunto aos céus, e eu também fui. Uau! Uau! Deixa eu te perguntar, você sabe quem você é? Eu estou perguntando de verdade, não é clichê não é chavão não. Você sabe quem você é? Você sabe quem é o seu pai? Você sabe o poder que você tem? Você sabe que você já não é mais vítima? Você sabe que o diabo já não tem mais poder sobre a sua vida? Você sabe disso? Ele era governador, você e eu, nós éramos escravos dele. Mas hoje não. Hoje nós não somos mais escravos dele. O pecado já não tem mais domínio sobre nós, disse o apóstolo Paulo à igreja de Roma. O problema, irmãos, é que nós, ao invés de abraçarmos o cristianismo, nós abraçamos uma religião. Muitos de nós cristãos, eu não estou falando contra a igreja, eu estou falando sobre a mentalidade. Eu vivo dentro de uma igreja, eu amo a igreja, eu faço parte da igreja. Eu estou falando que nós abraçamos uma religião. Por quê? Porque nós temos práticas, mas somos ignorantes acerca da nossa identidade. Nós sabemos o que devemos fazer. Agora que somos crentes, eu tenho que dizimar, eu tenho que frequentar a igreja, eu tenho que ofertar, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Nós sabemos o que temos que fazer, mas não sabemos quem nós somos. Na minha igreja eu faço isso, eu faço aquilo, eu canto, eu toco, eu prego, eu sou diaconato, eu sou obreiro. Ok, não tem nada de errado no que você faz. O problema é que você sabe o que fazer, mas não sabe quem é. Então nós temos muitas tarefas. Eu tenho compromissos dentro da igreja.
Nós sabemos o que temos que fazer, mas nós não sabemos quem nós somos. Então o que é que nós nos tornamos? Nós nos tornamos tarefeiros. Nós vivemos o quê? Nós vivemos de trabalhos. É como se Deus nos salvasse do diabo para fazer de nós empregado. E eu não estou falando que nós não temos que trabalhar para o Senhor. Eu estou dizendo que não é simplesmente sobre o que você tem que fazer, mas sobre quem você é. O dia que você descobrir quem você é, eu estou cansado de falar isso. O dia que você descobrir quem você é, o diabo vai ter problema. Porque quem nasceu de novo está salvo, mas quem descobre quem é, desfaz as obras do diabo. Quem nasceu de novo está salvo, mas quem descobre quem é, desfaz as obras do diabo. Nós não sabemos quem somos. Nós nos sentimos vítimas. Nós nos sentimos inferiores. Nós nos sentimos fracassados. Você não é vítima? Não tem como você ser fracassado? Não, não. O Espírito de Deus habita em você. Como é que você pode ser um fracasso se o Espírito de Deus habita em você? O problema é a nossa mentalidade. A gente sabe o que aconteceu com Jesus, mas não sabe o que aconteceu conosco. Celebramos a ressurreição dele ontem, a Páscoa, uma lembrança maravilhosa, mas não sabemos que quando ele ressuscitou, nós também ressuscitamos juntamente com ele. Olha isso, irmãos. Nós temos parte da verdade. Nós temos parte da verdade, nós não temos toda a verdade. E essa parte da verdade que nos falta é o que nos impede de viver em vitória. Queridos, Deus estaria sendo muito mais glorificado se nós estivéssemos vivendo tudo aquilo que Cristo passou na cruz, morrendo, ressuscitando. Nós estaríamos expandindo o reino, nós estaríamos colocando o diabo e o inferno em apuros, em problemas, se nós descobríssemos quem nós éramos, quem nós somos, mas nós não sabemos. Coitadinho de mim, se tornamos pedintes, vamos para a igreja para implorar, para ver se Deus nos dá uma bênção. Por que você está implorando para uma bênção quando você se tornou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo? Não sabe quem é, vive na igreja sendo pedinte. Você não é pedinte. Tudo que o Pai tem é seu, você é herdeiro. Essa é a verdade acerca da sua vida. Acorda, meu irmão, desperta. É a palavra de Deus, é a verdade. Assim, 1 João 4,17 diz: assim como Ele é, também nós somos neste mundo. Olha o que aqui diz Romanos, deixa eu achar aqui, Romanos capítulo 5, se eu não me engano, 5,17. Romanos 5,17, escute: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, reinarão em vida, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Coloca aí para mim na tela, Esther, Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. A Bíblia diz que é para nós reinarmos em vida. Se você fosse escravo, você não teria como reinar, porque alguém estaria reinando sobre você, mas a Bíblia diz que nós reinaremos em vida. O que está faltando para a gente reinar? Uma mentalidade de filho, um entendimento de filho, porque nós não entendemos a plenitude da cruz do Calvário. Ele morreu, eu morri. Ele foi sepultado, eu fui sepultado. Ele ressuscitou, eu ressuscitei.
Ele foi assunto aos céus. Ele foi assunto aos céus. E eu fui assunto aos céus com ele. Ele se assentou à direita do Pai. E eu também me assentei. Nós precisamos viver a plenitude da cruz, irmãos. O sangue nos dá perdão. A morte acaba com a velha natureza. O sepultamento é o fim do velho homem. E a ressurreição é uma vida glorificada. É uma vida de governo. Essa é a verdade do cristianismo. O dia que a nossa mentalidade, queridos, ser transformada, o dia que nós vivemos uma metamorfose, nós passaremos a desfrutar das bênçãos do Senhor. Pastor, o senhor está falando de coisas, eu estou falando de uma consciência de ser, que me leva a ter. Eu estou falando de uma consciência de ser, que me leva a ter. Quem sabe quem é, descobre o que tem. O cristianismo não é sobre ter primariamente. O cristianismo é sobre ser. Quem você é? Um filho? Ou um pedinte? Você é um príncipe, um rei, um sacerdote ou um pecador salvo pela graça? Pastor, nós não somos um pecador salvo pela graça? Não. Nós éramos um pecador até que a graça nos alcançou. Pastor, eu sou um pecador. Não. Você era um pecador. Quando a graça te alcançou, o sangue te perdoou, a cruz te matou, o sepultamento acabou de uma vez por todas quem você era. E uma nova vida se levantou. Agora você está reinando juntamente com Ele. Agora você está sentado com Ele nas regiões celestiais. Isso é sobre você. Uma nova vida. Você é poderoso. O que nos impede de viver o reino na terra é uma mentalidade de filho. É uma mentalidade de identidade. Se você descobre que é filho, o poder que está no Pai passa a fluir através da sua vida. Se você descobre que é filho, as riquezas que está no Pai começam a se manifestar na sua vida. Se você descobre que é filho, o diabo que nunca foi filho, ele passa a ter medo de você. A igreja atual tem medo do diabo porque não sabe quem é. A igreja atual tem medo do diabo porque não sabe quem é. A hora que você descobrir quem é, o diabo deixa de ser um problema na sua vida e você passa a ser um problema na vida do diabo. Eu quero fixar algo aqui, por isso que eu estou repetindo intencionalmente. O sangue dele me perdoou. Lidou com tudo aquilo que nós fazíamos. Quando ele morreu, nós morremos. Quando ele foi sepultado, nós fomos sepultados juntamente com ele. Quando ele foi ressuscitado, nós também ressuscitamos juntamente com ele. Quando ele foi assunto aos céus, nós fomos assunto aos céus juntamente com ele. Quando ele se assentou, nós nos assentamos juntamente com ele, numa posição de governo. Meu Deus do céu, nos ajuda a entender essa verdade. Nos ajude, Senhor, a sair dessa mentalidade que ainda somos pecadores. Nos liberta desse vitimismo, desse coitadismo, meu Deus do céu. Queridos, a vida que está aí dentro não é a vida mais do primeiro Adão. A vida que está aí dentro é a vida do último Adão. É uma vida indestrutível. Uma vida indissolúvel. Essa vida o pecado não toca. Essa vida o diabo não tem mais poder. O diabo tinha poder sobre nós por causa da vida, da natureza que nós herdamos do primeiro Adão. Só que na cruz do Calvário, o primeiro Adão foi finalizado, foi nocauteado de uma vez por todas. E quando você ressurgiu, por quê? Porque na cruz ele se identificou comigo, mas na ressurreição
eu me identifiquei com ele. Na cruz, ele se tornou como nós. E na ressurreição, nós nos tornamos como ele. Dá para você entender isso? Na cruz, ele se identificou conosco. E na ressurreição, nós nos identificamos com ele. O problema, queridos, é que a gente guarda, a gente alimenta a memória de quem nós éramos. Mas ainda não fomos despertados na identidade de quem nós somos. Não importa o que você tem ou o que está te faltando agora. Não importa o que você está passando. E eu não estou dizendo não importa como se não tivesse significado nenhum. Eu estou dizendo que o que você não tem ou o que você tem não define quem você é. O que você está passando não define quem você é. O seu passado, a necessidade que você passou, a rejeição que você... Isso não define você. O que define você é o que Deus diz. É o que Deus diz. E se você quer fazer parte dessa live todas as segundas, saiba de uma coisa, é sobre isso que você vai ouvir. Eu não estou aqui para alimentar o seu passado, eu estou aqui para ativar o seu futuro. Eu não estou aqui para alimentar o que você fez, eu estou aqui para ativar sobre o que você pode fazer. É sobre isso que nós estamos aqui. Eu não estou aqui para ficar choramingando o seu ontem. Eu estou aqui para dizer que o seu amanhã é muito mais poderoso do que o seu passado. A Bíblia diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Olha isso, irmãos. Por que você está preso ao passado? Solta isso. Você tem uma nova vida. Você tem uma nova natureza. Sabe, essa doença não é legal na sua vida, não. Na cruz do Calvário, ele se tornou enfermo. Olha o que diz em 1 Pedro, acho que é 1 Pedro, vamos ver aqui. 1 Pedro. 1 Pedro 2. 1 Pedro, 2 Pedro 2. Aleluia. Não lembro. 1 Pedro, 2 Pedro diz: pelas suas chagas fomos sarados. 1 Pedro, 2 Pedro. Fomos sarados. Você é curado. À medida que você está ouvindo essa verdade te liberta, te cura. Sabe, esse pecado que estava prendendo você, se você reconhecer que na cruz do Calvário Jesus se tornou pecado, esse pecado perde o poder sobre a sua vida agora. Eu quero declarar sobre a sua vida que isso que você não estava conseguindo vencer, seja lá qual for o pecado, você está sendo liberto agora. Você está sendo liberta agora. Pastor, eu não consigo vencer. Você não conseguia vencer porque você estava confiando em você mesmo. Mas reconheça que na cruz do Calvário, Jesus venceu o pecado. E como ele venceu, você venceu. Porque ele é sua vitória sobre o pecado. Ele é sua vitória sobre o diabo. Ele é sua vitória sobre todas as tentações, sobre todas as maldições, sobre toda doença, sobre toda maldição. Essa é a verdade. Essa é a verdade. O que é Páscoa? É a ressurreição de Jesus Cristo e a minha ressurreição também. Ele ressuscitou e eu ressuscitei juntamente com ele. Essa é a verdade do Evangelho. Isso não é simples, mas é poderoso. E aí nós celebramos, irmãos, a morte e ressurreição de Jesus, mas ignoramos a nossa morte e a nossa ressurreição juntamente com ele. Essa é a verdade do Evangelho. Eu creio que por hoje é isso, né? Verdades poderosas, libertadoras. Sabe, querido, não adianta você ficar alimentando quem você era. Pastor, eu sempre fui assim. Meu pai sempre foi assim. Você está falando de quem você era e não mais de quem você é. Você está falando, você está fazendo do passado o seu presente. Isso não tem mais a ver com você. O seu ontem não é mais sobre você. Na cruz do Calvário tem um divisor de água sobre quem você era e sobre quem você é.
Agora você tem uma nova vida, uma nova realidade. É sobre isso que a nossa escola, que nós vamos lançar em pouco tempo, aí vamos falar sobre isso. Claro, muito mais abrangente, nós vamos estar falando sobre isso na escola que nós vamos lançar daqui 1 ou 2 meses, não tenho certeza ainda. É sobre isso que nós vamos falar na escola, sobre quem nós somos, trabalhar na nossa identidade, nos libertarmos dessa síndrome do coitadismo, do nosso passado, de quem nós éramos, trabalhar no processo de renovação da mente. É o que nós precisamos, irmãos. O poder não está no pastor, o poder não está no apóstolo, no profeta, no evangelista. O poder está nos filhos. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. O poder não está sobre apóstolos, pastores, mestres, evangelistas. É outra coisa. É outra coisa. O poder está no filho. Você é filho? Então você tem poder. Poder para quê? Para curar, para libertar. A Bíblia diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu. Me ungiu o quê? Para pregar, para curar, para libertar, para proclamar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre você. Você pode tocar no enfermo em nome de Jesus, ele vai ser curado. Você pode trazer paz sobre aqueles que estão aflitos. Você pode chegar num lugar e mudar o ambiente, porque a vida do próprio Cristo está em você. Você é luz do mundo, você é sal da terra, você é um libertador. Aonde você entrar, a vida de Deus vai fluir através de você, mas você precisa ter consciência disso. Pastor, mas o que eu faço? Não é sobre o que você faz, é sobre o que Cristo fez e sobre o que você crê. Pastor, e o que eu faço? Não é sobre o que você faz, é sobre o que Cristo fez e sobre o que você crê. O seu papel é um só, não é fazer, é crer no que Cristo fez. E à medida que eu creio, isso se manifesta. À medida que eu creio, isso toma forma. À medida que eu creio, o poder que está no meu espírito é liberado e pessoas são transformadas de uma forma sobrenatural. Aonde você chegar, Cristo chega. Aonde você tocar, Cristo toca. As palavras que saem da tua boca é espírito e vida. Essa é a verdade do reino. Essa é a verdade do evangelho. Amém, queridos? Você recebe essa palavra? Você recebe essa verdade? Quantos concordam com isso? Em nome de Jesus. Diga: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Eu recebo essa verdade em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Você não precisa de um título de pastor, de profeta. Tudo isso é importante, irmãos. Tudo isso é importante, sim. Mas não é isso que vai te fazer ser. O que te fez ser foi quando você morreu na cruz do Calvário, juntamente com Cristo. Agora você tem uma nova vida, uma nova natureza, uma nova identidade. Deixa eu te falar, essa live vai ficar salva no Instagram, depois ela vai subir para o nosso canal no YouTube, Ricardo M. Costa. Por favor, se inscreva lá no nosso canal do YouTube, nós precisamos crescer lá em quantidade de seguidores. Aciona lá, se inscreva lá e acione lá o sininho para você receber as notificações. Essa live também vai para a plataforma do Spotify, Ricardo M. Costa. Eu creio que vai abençoar muito sua vida. Você pode assistir por vídeo, pelo Instagram, e você pode estar ouvindo através da plataforma do Spotify. Amém, queridos? Obrigado por essa noite, obrigado por estar junto comigo aqui. Nós vamos estar orando agora, tá ok? Se você puder, feche os teus olhos. Se você estiver no lugar, estiver em casa, estiver no escritório, no lugar que você possa fechar os teus olhos. Pai, obrigado, porque um dia o Senhor enviou o teu Filho. Obrigado pelo sangue tão poderoso, tão precioso, derramado, que perdoou os nossos pecados. Que sangue glorioso. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas não parou por aí. Obrigado pela morte e ressurreição, porque quando Ele morreu, nós morremos. Obrigado pelo sepultamento, o qual nós fomos sepultados juntamente com Ele. Obrigado, Senhor, pela ressurreição, o qual nós ressurgimos juntamente com Ele. Obrigado porque quando Ele foi assunto aos céus, nós fomos juntamente com Ele. Quando Ele se assentou, nós nos assentamos juntamente com Ele.
Eu te louvo, Senhor, porque essa é a realidade da nova criação. Essa é a vida que nós portamos. Essa é a identidade que nós temos. O Evangelho é a vida de Cristo se identificando comigo e a minha vida se identificando com Ele. Eu declaro homens e mulheres se levantando em poder, em glória, em consciência. Homens e mulheres que vão mudar histórias, que vão tocar pessoas, que vão curar os enfermos, que vão sair da mentalidade de vitimismo, de coitadismo. Eu declaro um povo poderoso no Senhor. Eu declaro um povo que anda no sobrenatural. Eu abençoo cada pessoa aqui, Pai, em nome de Jesus. Se alguém está enfermo, eu ordeno agora, doença saia agora, dor, caroço desapareça agora. Cada órgão do corpo que está paralisado, volte a funcionar agora. Insônia, enxaqueca, depressão, saia agora em nome de Jesus. O ouvido surdo, ouça. O olho cego, enxergue. Que a angústia saia agora, que a tristeza saia agora, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro a alegria do Senhor se manifestando agora, o poder do Senhor tocando essas pessoas agora, na autoridade de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu amado. Um beijo no seu coração. Tenha uma noite poderosa, uma semana gloriosa. Lembre-se todos os dias, assim como Ele é, também nós somos neste mundo. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e até segunda-feira que vem, em nome de Jesus. Fique na paz.